Santiago, essa Hum, semana, mais uma vez, lembrei de minha avó Joaninha. Deus a tenha. Tá vivo ainda? Tá não, tá Ah, não. Deus a tenha, Deus a tenha. Você tá aqui pra fazer jus à memória dela. Um ditado que ela usava, tudo que eu falava de minha avó Joaninha aqui era o que ela realmente falava, tá? As invenções eu deixo para os alunos em sala de aula. Ela tinha um ditado que era, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Quando alguém é o que não parece ser, né? Hum, E eu lembrei disso, rapaz, porque eu vi Ricardo Salles, aquele cara que sabe do que ele tem cara, bicho? Daquele menino em bom moço, que arruma uma namorada. A namorada nem gosta tanto dele assim, acha ele meio almofadinha demais, mas a sogra, quando conhece, faz, ô minha filha, que menino de ouro, que coisa linda, é até advogado. Oh, mas ele é tão educado. Não é por ser advogado, não, mas é por ser assim, educado, polido, família. O homem que queria reabilitar o termo direita no Brasil, criou um dos fundadores do movimento em Direita Brasil. Esse movimento é aquele, rapaz, hum. que banca a diferença um dia no ano, que é o dia que nós terminaríamos de pagar os impostos para o governo federal. Os postos de gasolina de São Paulo, eu não sei se já está em outras cidades, vendem o combustível a preço do que seria o combustível sem imposto. E esse movimento angaria os recursos com empresários para bancar essa diferença para os donos de postos. Tá? Como se fosse possível viver sem imposto. O problema da carga tributária no Brasil não é a quantidade, mas a qualidade. Mas esse assunto com outro momento. Uhum. Tá? Ricardo Salles, esse playboy, ele está sendo investigado pela Polícia Federal, como vocês devem ter visto. E está sendo acusado de vários crimes, dentre eles advocacia administrativa, que é você advogar o interesse público, usar do cargo público, usar do cargo público para beneficiar empresas privadas. Então, ele usa da influência de ministro para defender o interesse dos madeireiros. Qual a origem dele, pô? Prevaricação, Qual a outro origem dele? crime. Qual a origem Oi? dele? Me dê a origem desse rapaz aí, que eu não sei. Qual a origem desse rapaz? Só concluir a lista de crime e volta para a Hum. origem. Prevaricação, que é quando um servidor público sabe de um mal feito e não informa a quem tem que informar, tá? E a boa e velha corrupção. O Ricardo Salles, ele vem do útero político de Geraldo Alckmin. Esse útero político é extremamente interessante, coisa riquíssima, porque produziu figuras que seguiram caminhos completamente distintos e que, de certa forma, estão se relacionando agora. O Salles ele foi secretário pessoal do Alckmin e, em outro momento, secretário do Meio Ambiente. E quando foi secretário do Meio Ambiente, ele já foi condenado em primeira instância e depois absolvido em segunda por adulterar mapas feitos pela USP. Lembrando que a USP é uma universidade que pertence ao governo do estado de São Paulo. Ele adulterou mapas pela USP para beneficiar grandes empresas. Ou seja, já mostra-se aí uma reincidência. Não estou dizendo que ele é culpado, só estou dizendo que existem fortes indícios, até porque 3 carregamentos de madeira, 3 até onde eu vi, pode ter tido mais, foram 3 carregamentos de madeira brasileira foram presos nos Estados Unidos. Madeira de origem ilegal ou que não se conseguiu provar a origem. E hoje, eu soube, ontem e hoje, que a Polícia Federal pediu o telefone dele, ele se recusou a dar e trocou o número. Oxente, rapaz. Bolsonaro mesmo diz que quem é investigado tem a chance de provar que é inocente. Esse rapaz, sendo advogado, como diz o povo aí, em vez de entregar o telefone para poder verem que ele é inocente, não, mudou até o número. Esse cara, para mim, é o que há de pior, bicho. Ele é bandido, porque ele é gangster. O que diferencia um gangster do bandido comum? É aquele cara que está entranhado no sistema político. Ele conhece os caminhos para burlar a lei ou para andar do lado de lá, mas quase do lado de cá, a ponto que ele não consiga ser investigado. E outra coisa me chamou a atenção. Uma figura que eu até acho que é honesta, que é o Augusto Aras, é conservador, mas até então não se tinha notícia de nenhuma investigação de corrupção. Eu não sei se é vaidade,
ou é interesse privado? Estou dizendo que não sei. O Augusto Aras pediu para que a investigação pare porque não passou por ele. Eu espero que seja só uma questão de prerrogativa, não vou nem colocar a vaidade, tá? De prerrogativa. Deve ter se sentido afrontado, porque quebrou uma prerrogativa dele, e ele ter procurado o Supremo, o que é direito dele. O Supremo é quem vai dizer se procede ou não procede. Tá? Até então, eu não coloco que todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão, não. O Salles já tem investigações passadas e já tem maus feitos dele, que é o mesmo do passar a boiada, que propôs no ano passado, numa reunião ministerial, que enquanto a mídia noticia a pandemia, podia passar a boiada na regulamentação ambiental infralegal. O que é infralegal? Que está abaixo das leis, que pode ser editada por decreto pelo Executivo Federal. Me diga aí, você viu o depoimento da capitã Cloroquina? Eu só vi que ela viu a porra de um pinto grande. Rapaz! Eu vi e não surpreendeu. Claro, ela fez a mesma tática que todo mundo está fazendo aí, tirando da Sim. reta, né? Se saindo, dizendo que não fez, que não apoiou o negócio da cloroquina, embora ela defenda. Mas ela usa um termo, olha a malandragem, né? Olha a malandragem dela. Ela diz que não é o uso precoce. Ela tá usando um termo que é assim, que é o uso como um primeiro tratamento. Olha a malandragem. O que ela está dizendo é o seguinte: não é que eu apoiei o uso. Embora todos os vídeos, os senadores levaram vídeo, levaram áudio dela durante esse tempo todo falando barbaridade nesse sentido, defendendo a cloroquina, mas ela, lá na hora na CPI, ela disse que ela não é o uso precoce. Não é o uso que você toma e aí você meio que se protege. Não, ela Como disse que é o abuso, uso né? como tratamento inicial. Ela ficou batendo nessa tecla o tempo todo. E foi desmentida. E aí já fizeram até uma relação aí, já bateu entre 10 e 11 mentiras dela durante a CPI. O que, o Otto que, Alencar deu alguma aula? Otto Alencar deu alguma aula Otto, hoje? Não? claro, claro, claro. Porque ela ficou dizendo que a cloroquina era antiviral, ele teve que. E ela é médica, né? Ele teve que explicar para ela: não, é antiprotozoário. A cloroquina a composição dela é para isso. Ela é antiprotozoário, não é antiviral. Isso aí, você bota. Porque nessas áreas, né, de medicina, é tudo muito quase exato, né? Embora não seja, mas é assim. Isso é Sim. A, isso é B. Porra, se diz que é uma coisa, não é outra coisa. Acabou. Ponto final. Se é Ponto final. antiprotozoário, não é antiviral. Ponto. Ponto. Acabou. Não tem o que discutir. Acabou. Mas eles ficam alimentando essa mentira, e ela também. O que ficou evidente no depoimento dela é o que tem ficado cada vez mais evidente: a responsabilidade do governo federal nessa pandemia, para essa quantidade de pessoas mortas. Porque a tropa de choque do governo que vai para lá para a CPI, que são os senadores que defendem o governo, eles estão sempre usando dois argumentos. Um é que a CPI precisa investigar o dinheiro que foi repassado para os governadores. E dois, o de que o número de pessoas mortas no Brasil, que já bateu a casa acima de 450 mil, é em função de os governadores, do STF ter deixado que os governadores e os prefeitos tomassem conta de como o país ia se organizar para se prevenir da doença, e não permitiu que houvesse o tratamento com a cloroquina. Acredite, eles estão defendendo isso, cara. Eles estão defendendo isso. E quando não, estão indo Fernando Bezerra mesmo, que está lá fazendo papel de capacho do presidente da República. Hoje mesmo levou os 15 minutos de fala dele falando como está sendo um sucesso a vacina no Brasil. A quantidade de pessoas vacinadas no Brasil. Que a conversa dele, que é muita demanda e não tem vacina para tanta gente, por isso que não está tendo vacina. Ainda usou um argumento. Gente, a esquerda está perdida no mundo, porque assim, esses caras estão usando um discurso de esquerda. Olha o que ele falou. Então, hora que ele fala assim, ó. E outra coisa, já tem dados de uma entidade, não sei que lá, ele dá o nome de uma entidade lá, de que os países ricos concentraram as vacinas com eles e os países emergentes e os pobres ficaram com a quantidade menor de vacinas. Percebam, é uma desigualdade social. Gente, o que é isso? Quer dizer, acabou. Cadê a galera de esquerda para fazer esse discurso? É um cara, um capacho do presidente da República fazendo esse discurso.
Rapaz, é um negócio terrível. Mas ela deixou claro que ela não é contra a cloroquina, tentou se sair da ideia do negócio do rebanho, né? Como é que chama? Unidade de rebanho. Imunidade de rebanho. Sabe o que ela disse? Que ela não defendeu a imunidade de rebanho para todas as faixas etárias, mas para as crianças, que tinha que largar as crianças aí para ir para a escola, para as crianças irem para a escola, porque há uma taxa muito menor de da criança pegar a doença. Então essas crianças seriam o grupo que iam gerar essa tal da imunidade de rebanho. Agora, eu que tenho uma filha aqui de 4 anos de idade, eu vou arriscar botar minha filha para ir para a escola? Pelo amor de Deus, né? Sinceramente. Eu também Eu não não vou arriscaria, arriscar. não. Você arriscaria, bicho? Eu não vou arriscar. De jeito nenhum. Jamais, mano. Não vai arriscar? Não vou, cara. Você é louco. Eu tenho dito que a direita está em busca do tempo perdido, que é fazendo uma referência à obra do Proust, né? Marcel Proust, um escritor francês. Por que está em busca do tempo perdido? A direita não tem candidato, cara. Repare, os caras estão cogitando a hipótese de Danilo Gentili, apresentador de programa Alegre na SBT, comediante. E ele está levando a sério isso. Ele tem tido reunião com aquele pessoal lá, aquele menino amarelo lá os liberais, os jovens liberais brasileiros, Pô, eu MBL. não gosto de sacanear ninguém, não, mas eu ouvi que é o Kim Catacoquinho ou não? Kim Catacoquinho, o apelido que o Olavo de Carvalho deu a ele. Kim Catacoquinho. Quem é que chama ele assim, Olavo, não? É o Olavo que chama ele assim. Kim Catacoquinho. Eu não gosto de nenhuma brincadeira que venha do nome e tal, mas aí não é nada machista, nem Ah, homofóbico. pelo amor de Deus, bobagem. É Kim Catacoquinho mesmo. Aí o Kim Catacoquinho e a turma dele estão fazendo reuniões com o Danilo Gentili. O Morto Moro já disse que apoia Danilo Gentili. Estão querendo conversar com o Mandetta. Olha onde a direita brasileira chegou, bicho. Estão querendo botar Danilo Gentili para ser Mandetta é um candidato. quadro muito melhor, bicho. Mas é isso, é ver qual a viabilidade de um candidato. Porque o que tá se colocando em jogo é o seguinte: não estão pensando. Quer dizer, o FHC falou nisso, no tal de uma terceira via. A terceira via para o FHC jamais vai ser Ciro Gomes. Esse movimento de Lula indo ao encontro de FHC e fazendo foto juntos, né? Claro, tem um jogo político de Lula, que Lula está querendo passar o recado para a população que é o seguinte: olha, estou aqui para unir o Brasil. Unir, obviamente, está do lado daqueles que são a favor da democracia, que é o contrário do que Bolsonaro pensa e do que a corja dele pensa. Mas tem um recado de FHC aí. Com aquela imagem ali, a FHC manda um recado para o próprio PSDB. E é para. É João Trabalhador? Hã? João Trabalhador? É para o João, tal do João Trabalhador, o João Dória. Ele está dando um recado. Porque o FHC não suporta João Dória. Dória jamais vai ser bem visto pela elite política porque ele traiu o seu padrinho. E não é pelo fato de ter se tornado maior do que Alckmin, não é isso. É ter descumprido combinados. Sim, 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 sim. Tá? Se tornar maior ou menor é consequência da projeção política de cada um, do que cada um faz com ela, mas não. O político brasileiro não suporta aquele que não cumpre combinado. Porque se não cumprir uma vez, na cabeça do cara, ele fala assim, se ele deu a volta em Alckmin, ele não vai dar a volta em mim. Em Alckmin que tirou ele do nada político. Sim. E vou lhe dizer, olha, essa percepção a população acaba tendo também. Porque o Dória não é benquisto em São Paulo. Bicho, o Dória. Pense aí, o Dória trazendo a vacina como trouxe para o Brasil. Peitou, no peito e na raça. Pense aí, esse cara não era já para estar sendo enaltecido no país todo? São Paulo não era já para ter puxado isso? Você está entendendo o que eu estou falando? A população de São Paulo puxar isso nas pesquisas. Dória tinha que estar na ponta. Não estou dizendo que ele tinha que estar, eu estou dizendo que o óbvio seria isso. Sim. Mas é uma prova do que você está falando. De que a população percebe isso, ele não é uma figura benquista. Mesmo para aquele eleitor. E detalhe, ele só foi eleito porque se apoiou em Bolsonaro. Ele se apoiou no bolsonarismo. Nada com Márcio França, né? Pois é, ele só foi eleito por isso que os bolsonaristas entraram de peito dizendo não, vamos apoiar ele, se ele está com o presidente, com o Bolsonaro, a gente está com ele. Para finalizar o papo de hoje, do Botando Pilha, vou finalizar, vamos tentar finalizar sempre trazendo alguma postagem de Instagram ou de Twitter que seja o resumo do que foi o dia, né? Tá.
Essa aqui é do Franciel Cruz, que é um jornalista daqui da Bahia. Ele é torcedor do Vitória, uma figura. Ao que ele escreveu no Twitter sobre a Capitã Cloroquina hoje no depoimento dela na CPI, que ela disse que botaram um áudio dela, que ela viu uma rola, uma pica lá O Randolfo botou. na Fiocruz, né? Olha o que o Franciel falou. A mulher olhou para um castelo e viu uma pica. Essa cloroquina é prensada, batizada com etanol e cachaça de Santa Amaro. Pior do que ácido ruim. É Você sabe o sensacional. que é cachaça de Santa Amaro, não sabe? Você não. É o quê? Ah, essa eu tenho que te falar. Porra, isso na década de 80 e 90. Santa Amaro ainda tinha os alambiques. E aí um cabra comprou umas bombonas, uns tonéis, que tinham sido usados para armazenar metanol, que é quase uma gasolina. E botou a cachaça nessas... A gente morrendo, gente ficando cego, com a desgraça da porra, bicho. Porra. Se gostou, mande pros amigos. Não gostou, pros inimigos. Mas mande pra alguém, tá certo? Valeu, gente.